Nós estamos numa série de mensagens sobre o profeta Eliseu. Eu tenho compartilhado com a igreja, que o meu coração tem queimado muito, muito mesmo, sobre a vida deste homem de Deus chamado Eliseu, esse profeta que Deus convocou de uma maneira extraordinária para servi-lo, para estar adiante do seu povo. Eu não sei se você já entendeu na palavra a posição de um profeta no povo de Deus. O lugar desse profeta, ele era uma presença que representava a direção de Deus no meio do povo. O rei o ouvia, as autoridades o ouviam, o povo o ouvia. Ele era a voz de Deus ali no meio do povo. E quando ele falava, ele sempre começava a falar dizendo: assim diz o Senhor. Ele consultava Deus, Deus falava ao coração dele, Deus revelava para ele os seus mistérios e ele ali exercia o seu ministério profético no meio do povo. E o profeta Eliseu tem algo especial na vida deste homem, porque ele se preparou para esse ofício profético. A Bíblia diz que ele foi auxiliar do profeta Elias durante muitos anos. Ele serviu a Elias e estava realizado servindo a Elias, até que Deus o colocou na posição de profeta. Quando Elias foi tomado naquele redemoinho e foi assunto aos céus, então Eliseu atravessa o Rio Jordão sozinho, e ao atravessar aquele rio fendido por dois lados, as águas se separaram, fizeram um caminho ali, e Eliseu atravessa aquele rio. Ao cruzar o Jordão, Eliseu é agora o profeta de Deus para o povo de Israel. E Deus vai fazer muitas coisas extraordinárias através de Eliseu. E eu estou pensando alguns desses eventos. São muitos eventos. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, já foi lançado lá no Brasil, daqui a pouquinho está chegando aqui, só sobre esse mergulho profundo em tudo que Deus fez na vida de Eliseu e através da vida de Eliseu. E hoje eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus, você vai acompanhando aí, o multimídia também vai mostrar, e eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. Eliseu, profeta de Deus, no meio do povo do Senhor, capítulo 6 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 8. Preste atenção. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo aí. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e que tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Então, tendo se turbado o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei. Ó meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegando-se de noite, cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem essa cidade. Segue-me, e eu guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que Deus abençoe o nosso coração, a leitura da sua palavra. Você acompanhou o que está acontecendo aqui? O rei da Síria arma uma emboscada contra o povo de Israel. O povo estava num lugar chamado Dotã, era um vale cercado de colinas. E o rei da Síria planeja cercar Eliseu e cercar o exército de Israel e cercar o povo de Israel. E enquanto ele planejava isso, lá em Israel, o profeta Eliseu diz para o rei de Israel: olha, cuidado com aquele lugar ali, porque os sírios estão armando uma emboscada. Então, diz a Bíblia que nem uma vez, nem duas, mais de duas vezes, isso acontece e o povo de Israel é completamente salvo, liberto, não cai na emboscada do rei da Síria. O rei da Síria fica com a pulga atrás da orelha e fala: o que está acontecendo aqui? Já sei, tem um inimigo entre nós. Alguém do nosso exército está indo lá em Israel e está falando para o rei de Israel onde é que nós estamos montando a emboscada. E um dos servos dele disse: não é isso não, ninguém aqui está te traindo, rei. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E tudo que o Senhor fala lá no lugar onde o Senhor vai dormir, o que o Senhor fala ali, o profeta sabe lá e avisa o rei de Israel. Meus irmãos, nessa hora, a ira do rei da Síria não estava mais sobre o povo de Israel. Nessa hora, a ira do rei da Síria estava sobre esse profeta chamado Eliseu. E muito interessante que o rei fala assim: vai ver onde está esse profeta e me avise que agora eu vou buscar esse profeta onde ele estiver e vou prendê-lo. E alguém disse: ele está lá em Dotã, ele está lá no vale, ele está lá no meio lá. E o rei de Israel, o rei da Síria disse: vamos lá, vamos buscar. E mandou tropas, cavalos, diz a Bíblia, um grande exército, meus irmãos, cavalos, carros e um grande exército para buscar quantas pessoas? Um profeta. O rei disse: eu estou com tanta raiva desse camarada, eu não estou gostando nada do que ele está fazendo, e eu vou cercá-lo de tal maneira que ele vai sentir o meu poder, ele vai sentir a força do meu braço, e manda carros, cavalos e uma grande tropa. De manhã cedo, acordando, o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, quem seria esse moço? Alguém é Geazi, mas o capítulo anterior deixa claro que não era Geazi. Um servo dele, um moço dele, alguém que estava a serviço dele, levanta de manhã, quando ele olha a colina toda cercada de cavalos e carros e uma grande tropa. E o servo diz assim: Senhor, Senhor, estamos perdidos, o que vamos fazer, Senhor? Olha o que aconteceu. E Eliseu diz para aquele servo: o que você tem que escrever lá no espelho da sua casa, onde você ora toda manhã. Eliseu diz para o servo: não temas, não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Uau! Aí Eliseu faz uma oração. Eliseu não pede a destruição do povo da Síria, Eliseu não pede a morte do rei da Síria. Eliseu faz uma oração pelo servo dele: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A Bíblia diz que o Senhor abre os olhos daquele moço, e quando ele olha, ao redor de Eliseu estavam cavalos e carros de fogo. Antes ele não via, agora ele vê. E a Bíblia diz que quando aquele exército que também não via, o moço não via, o exército da Síria não via, mas Eliseu via, e agora o moço começou a ver também, e aquele exército que não via, os cavalos e carros de fogo, começa a descer as colinas, e Eliseu faz uma oração: Senhor, fere de cegueira o exército da Síria. Meus irmãos, o profeta Eliseu pede para Deus
ferir de cegueira um exército inteiro, e Deus fez isso. E quando eles se viram cegos, Eliseu: vem, eu vou guiar vocês, venham comigo, eu vou guiar vocês. E leva o exército para uma emboscada, lá no centro da cidade de Samaria. E lá estava o rei de Israel, e Samaria era o centro nervoso de Israel. E quando eles chegaram lá, estavam completamente cercados pelo exército de Israel. Eliseu diz: agora abra os olhos deles. E quando ele abriu os olhos, o povo olhou ao redor, eles estavam completamente capturados, completamente cercados, estavam perdidos, apavorados, amedrontados. E o rei de Israel, quando vê aquele exército do rei da Síria ali, olha para o profeta e diz: posso matar todo mundo? Ei, profeta, está comigo agora, deixa comigo agora, você já fez o seu trabalho, agora é comigo, eu vou ferir. E eles viram: não vai ferir coisa alguma, Eliseu disse. Você fere aqueles que você trouxe com a sua espada e com o seu arco. Esse aí você não vai ferir. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar comida para eles. Você vai dar água para eles. E depois você vai despedi-lo para eles voltarem para a casa do seu senhor na Síria. E diz a Bíblia, meus irmãos, nós lemos há pouco, que o rei de Israel ofereceu não pão e água, ofereceu um banquete. Para quem? Para quem, igreja? Para os inimigos. Para aqueles que tinham ordem de acabar com o povo de Israel. Oferece um banquete para eles. Eles voltam para casa. E o texto termina com uma declaração de valor histórico, de valor social, de valor espiritual, de valor religioso extraordinário. Diz assim: e a partir daquele momento, a Síria nunca mais investiu contra Israel. Já imaginaram isso? Já imaginaram o que é a presença de um homem de Deus na cidade? De um profeta de Deus? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Esse texto fala rei da Síria, mas não diz o nome dele. O texto fala rei de Israel, mas não diz o nome dele. O texto fala o servo do homem de Deus, mas não diz o nome do servo. O único nome mencionado nesse texto é o nome do profeta Eliseu. O único nome mencionado é o nome do homem de Deus. Só esse nome é descrito. Nós sabemos no contexto que era o rei da Síria, sabemos pelo contexto que era o rei de Israel, mas no texto nós só lemos o nome de Eliseu. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando o rei de Israel olha para o exército da Síria e vê aquele exército tremendo de medo, capturado, cercado, a espada estava, a mão estava coçando para pegar a espada, mas o rei da Síria olha para Eliseu e pede permissão para Eliseu. O rei, o soberano, a maior autoridade de Israel, olha para Eliseu e diz: posso matar? Posso ferir? O rei pede permissão para o profeta. E o profeta diz: você não vai ferir ninguém, porque quem trouxe esse exército para cá não foi você, foi o Deus Todo-Poderoso. E Ele não trouxe esse povo aqui para você matar, para você usar a sua espada. Ele trouxe esse povo aqui para você ganhar a guerra de um jeito diferente. Você não vai ganhar essa guerra com espada, rei. Você não vai ganhar essa guerra com lança, rei. Você vai ganhar essa guerra com a mesa. Apronte a mesa e coloque comida na mesa, e que todos voltem para a Síria sãos e salvos, e voltem com saúde, e voltem abastecidos, e cheguem lá melhores do que saíram de lá. É assim que você vai fazer, rei. Eu não sei, o texto não diz, mas eu acho que o rei de Israel ficou preocupado. O que está acontecendo aqui? Como é que eu tenho aqui na minha mão os meus inimigos e eu não vou matá-los? Como é que Deus traz esse povo aqui, eu estou com o meu exército aqui, pronto para ferir todos eles, e eu não vou feri-los? Mas o rei de Israel, meus irmãos, não ousa desrespeitar o profeta. Ele não ousa desobedecer o profeta. Ele faz não apenas o que Eliseu disse para fazer, mas ele faz ainda mais. Ele não dá só pão e água, mas ele dá um banquete. Ele serve um banquete farto para aquele exército da Síria, e a Bíblia diz que eles comem, eles bebem, e eles voltam para o rei da Síria. E aí tem um resumo muito bonito, mas sucinto. A partir daquela hora, não houve mais investidas
da Síria contra Israel. Eu pergunto para os irmãos, por que não houve mais investidas? Por que a Síria não investiu mais contra Israel? Por que o rei da Síria não armou mais emboscadas? A resposta é clara, mas não está redigida na Bíblia. Nós temos que usar a nossa imaginação. Agora vejam os senhores e as senhoras, o rei da Síria está lá, esperando o seu exército voltar com vitória. Acabamos com Israel, aqui está o profeta, aquele que revela os segredos para o rei de Israel. Mas o exército da Síria volta com outra história. E o rei, imaginemos nós, o texto não diz. O rei pergunta, e aí, acharam um homem? Achamos. Acharam o profeta que revela? Achamos. E vocês o prenderam? Não prendemos. O que aconteceu? E agora, os homens da Síria relatam para o rei o que aconteceu. E o rei fica completamente dominado, caído, quebrantado, e ele toma uma decisão que só o rei podia tomar: nós não investiremos mais contra Israel. Sabe, naquela manhã, quando o moço do homem de Deus se levantou, havia um cerco, havia uma armadilha, havia um exército, carros e cavalos, um cerco. Eles estavam cercando o vale de Dotã para pegar o profeta Eliseu. Mas no final da história, nós temos o recuo daquele rei com seu exército por causa da presença de Deus no povo de Israel, do modo como o seu profeta Eliseu foi usado. Agora acompanhe comigo aqui. O que esse texto ensina para mim e para você? Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque a vida de Eliseu está cheia de ensinamentos para a minha vida e para a sua vida hoje. E há lições aqui. A primeira delas é que todo mundo tem um cerco na vida. Todo mundo enfrenta um cerco na vida. Com relação a inimigos, armadilhas, problemas graves, dificuldades grandes, oposições, gente que se levanta contra nós, caluniadores, mentirosos, inimigos mesmo, porque são inimigos do povo de Deus e de Deus. Todo mundo tem um cerco. Todo mundo enfrenta o cerco. Presta atenção numa coisa. Quando a questão é cerco na vida, o ponto não é se você vai enfrentar ou não. O ponto é quando você vai enfrentar. Porque vai enfrentar, vai enfrentar. Quem já esteve diante de um inimigo poderoso, de um problema gigante, de uma oposição catastrófica, de alguém que tem força e poder e autoridade para te destruir, para acabar com você, para derrubar você, e você se sente pequeno diante daquilo. Isso acontece com todos nós. Então, não adianta negar os cercos, não adianta fazer de conta que eles não existem, e nem adianta querer trabalhar para que eles não existam. Eles vão aparecer na vida. Às vezes é uma notícia ruim que chega de repente. Às vezes é alguém de nossa confiança que puxa o nosso tapete. Às vezes é uma situação que nós não esperávamos e nós fomos dormir tranquilos. Nossa cabeça no travesseiro, sabe, o cobertor quentinho, e nós tivemos aquela noite tranquila, mas de repente nós somos acordados com uma surpresa, como aquele jovem teve a surpresa quando acordou de manhã. Quem já foi surpreendido na vida aqui? Levante a mão. Quem já foi surpreendido na vida aqui? Levante a mão. Isso acontece, meus irmãos. Isso faz parte da nossa vida. Deus não nos promete sermos isentos dos cercos. O que Ele promete é estar conosco. Deus não nos promete estarmos longe de problemas. O que Ele garante é a presença dEle conosco. Deus não nos ilude. Você não é iludido. Ser cristão, ser crente, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não significa, não implica em não enfrentar os cercos. Eu, como pastor, tenho participado de notícias difíceis na vida de muitas pessoas. Um desemprego iminente,
uma enfermidade cruel, um diagnóstico triste, uma situação com o filho, com o cônjuge, e o pastor participa daquele momento de tristeza. Nunca vou me esquecer, meus irmãos, de um dia festivo na vida de uma família da igreja. Era o casamento da filha, no sábado à noite. Mas no domingo de manhã, a surpresa, o pai teve um ataque fulminante e faleceu. O pai da noiva falece na manhã do dia em que a noite seria o casamento da filha. O cerco estava armado, o problema estava pronto ali. Que situação difícil! A tristeza de manhã contrastando com a promessa de alegria à noite. Uma noiva que deveria entrar sorrindo, entra chorando. Uma família, sabe, que seria pega por um momento dos mais esfuziantes e alegres da vida, é agora surpreendida por um misto de tristeza, choro, lamento e tudo isso como um caldo naquele momento de casamento. Cercos da vida, não dá para fugir deles, não dá para negá-los. Não dá para fazer de conta que eles não existem. Se você tem um cerco na vida, não finja que está tudo bem. Não finja que ele não existe. Encare-o. Aquele jovem levantou de manhã e quando olhou o que estava acontecendo naquelas colinas, ele disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Ele estava apavorado. O que faremos? Porque havia uma realidade visível diante dele. Estamos cercados. Sabe, uma característica do cerco é a característica de não apresentar de maneira visível para você uma saída. O cerco é uma situação diante da qual você não enxerga uma saída. Lá estavam eles no vale, as colinas ao redor, e lá nas colinas, cavalos, carros e uma grande tropa. Não há saída. Diversas foram as situações na história do povo de Israel, quando o povo se encontrou assim, diante de uma situação, quando não havia saída. Sabe o que acontece comigo, com você, quando estamos diante de um cerco, onde não há saída? Nós só temos uma alternativa: confiar em Deus. Porque o nosso Deus é especialista em cercos que não têm saída. Pode dizer glória a Deus? O nosso Deus é especialista em situações diante das quais nós não vemos saída. E Eliseu vai pedir para Deus algo extraordinário na vida daquele jovem, para que ele começasse a dar glória a Deus. Cercos fazem parte da nossa vida. Problema no casamento, problema de saúde, problema na educação dos filhos, problema financeiro, problema nas amizades, problema na família, problema na vizinhança, problema com o carro, problema com o ar-condicionado, problema. Nós vamos resolvendo um, resolvendo o outro. Uma vez eu encontrei com um homem, ele falou assim: pastor, eu estou com tanto problema. O senhor não imagina, pastor? Eu não vou nem começar a contar para o senhor, que o senhor vai ficar cansado só de ouvir a quantidade de problema que eu tenho. Ele falou: eu vou usar uma imagem para o senhor. O senhor já viu aquele malabarista na televisão, que ele fica mantendo vários pratos assim, em pé? Ele vai assim, nenhum prato pode cair. Eu estou assim, pastor. Tem aqui uma conta para pagar, tem outra conta para pagar aqui, tem meu filho com problema ali, minha mulher com problema ali, meu pai com problema aqui, lá no Brasil, não sei o quê. Eu estou aqui, eu estou vendo a hora que esses pratos vão cair todos, vão quebrar todos. Eu não dou conta disso. Estava enfrentando um cerco. Por que ele estava enfrentando um cerco? Porque cercos acontecem na vida de todas as pessoas. Agora tem uma segunda lição que demanda dessa, que é tão importante. O problema não é o cerco, o problema é a visão. O problema não é o cerco, ele vai aparecer, ele está lá. O problema é a visão. Aquele moço olha e enxerga os cavalos da Síria. Ele olha e enxerga os carros da Síria. Ele olha e enxerga as tropas da Síria. Mas o que Eliseu enxergava, ele não enxergava. Eliseu olhava e via cavalos e carros de fogo.
E aquele jovem olhava e via as tropas da Síria, os cavalos da Síria e os carros da Síria. O problema não é o cerco, meu irmão. A situação, o que vale aqui não é o problema que você está enfrentando, não é o inimigo, não é o beco sem saída, não é a situação sem alternativa. Esse não é o problema real. O problema real é a visão, o que você está enxergando. Esse é o problema. E para você passar a enxergar do jeito que você precisa enxergar para vencer o cerco, você precisa de oração. Eliseu ora. Eliseu não podia dar essa visão. O rei de Israel não podia dar essa visão. Ninguém podia dar essa visão. O próprio jovem não podia ter essa visão por ele mesmo. A única alternativa era Deus intervir e dar a visão. O problema não é o cerco, o problema é você ter a visão de Deus na hora do problema, na hora da dificuldade. A situação não é que alguém está te traindo. A situação não é que você está em crise financeira. A situação não é o diagnóstico ruim. A situação não é a notícia ruim. A situação não é a enfermidade. A situação não é a crise conjugal. A situação é o modo como você olha para ela. Se você olhar e só enxergar o cerco, você está perdido. Mas se você olhar e enxergar os cavalos e carros de fogo, você está salvo. Então, a situação é a visão. Eliseu pede, Senhor, dá visão para ele. Faça com que ele enxergue o que eu enxergo, porque eu acho que aquele jovem entrou meio em parafuso, quando ele olhou e viu assim, cavalo, carro, tropa, cavalo, carro, tropa, cavalo, carro, tropa, cavalo, carro, tropa, a todos os lados, cercado. E Eliseu fala, os que estão conosco são mais do que estão com eles. E ele olha, só tinha ele e Eliseu. Não fez sentido. Como? Eliseu, com você só tem eu. Comigo só tem você. Como que só tem eu e você? Somos mais do que os que estão contra nós. Como? É porque o que Eliseu estava vendo, o jovem não estava vendo. Sabe o que acontece quando vem um cerco na vida? A nossa tendência é olhar para esse cerco e ter pena de nós. Ai, meu Senhor! O que faremos? Eu não sei o que fazer. Estamos perdidos. Olha, quando esse pessoal começar a descer essas colinas, nós estamos completamente perdidos. Quem somos nós para lutar contra essas tropas, esses carros e esses cavalos? Agora, pensa numa coisa maravilhosa. O que o jovem via, meus irmãos? Tropa, cavalos e carros da Síria. Amém ou não? Está vendo aí comigo? Era isso que ele via. O que Eliseu via? Cavalos e carros de fogo. Está comigo ou não? Eliseu pede para Deus dar visão para o jovem. Deus dá visão para ele. Agora ele olha e vê que Eliseu estava cercado de cavalos e carros de fogo. Coloque-se no lugar desse jovem agora. Agora está tranquilo. Agora, beleza. Parecia eu lá no curso primário, quando um rapaz maior que eu disse que ia bater na saída. Vou pegar você na saída. Quem já passou por isso aqui? Deixa eu sozinho, não. Aí. Vou pegar você na saída. Aí, para minha sorte, na saída estava meu irmão me esperando, bem maior que ele. Eu cheguei, quando vi meu irmão, falei, pega aí. Mas estava confiando no meu irmão. Acho que aquele jovem, quando viu os cavalos e carros de fogo, falou, vou voltar para dormir, rapaz. Está tudo em paz. Não tem problema nenhum, não. Mas para libertar, para proteger Eliseu, para manter Eliseu são e salvo, para não permitir que nada tocasse em Eliseu, Deus não usou nem os cavalos de fogo e nem os carros de fogo. Que coisa! Os carros de fogo e os cavalos de fogo existiram na história só para curar a visão daquele jovem, mais nada. Porque para Deus proteger Eliseu pediu que aqueles homens ficassem cegos. E Eliseu os conduziu até o centro de Samaria. Não precisou de carro de fogo e nem de cavalo de fogo. Deus está pronto para revelar para você cavalos e carros de fogo para curar a sua visão. Para você passar a enxergar da maneira certa.
Deus não precisava disso para proteger Eliseu. Deus não precisava de nada visível para proteger Eliseu. Isso entra no enredo para curar a visão de uma pessoa. Oh, Deus, cura a nossa visão. Arranca o medo do nosso coração. Medo de problema, medo de obstáculo, medo de trabalho, medo de desafio, medo de gente ruim, medo de ameaça, medo de calúnia, medo de mentira. Nós não precisamos ter medo. Aqueles que estão conosco são maiores do que estão contra nós. Mas se a minha visão está embaçada, se a minha visão está enferma, e se eu não consigo enxergar nada além do inimigo, se eu não tenho sono para dormir, se eu vivo tremendo de medo todo dia na vida, porque eu não enxergo, eu tenho que pedir: Senhor, cura a minha visão. E Deus cuidou daquele jovem, porque quando ele olhou os cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, ele pôde pensar: nada vai acontecer conosco, eu estou vendo. Sabe, meus irmãos, a grande coisa da vida cristã não é o que a gente vê, é o que a gente crê. Não é o que os meus olhos contemplam, mas é o que a minha fé, é ver pela fé, é enxergar pela fé. Você crê que o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor? Você acredita que você pode dormir, porque enquanto você está dormindo, Deus está suprindo você? Você crê que Deus vai cuidar de você, proteger você, amparar você? Quando você manda seu filho para a escola, você crê que Deus vai cuidar dele? Quando você pega uma estrada para fazer uma viagem, você crê que Deus vai abençoar você? Quando você se levanta de manhã, pega o seu carro para trabalhar, você confia que Deus vai cuidar de você? Quando você faz um negócio, toma uma decisão, você crê que Deus vai proteger você? Você confia em Deus? Deus faz parte da sua vida. Você enxerga que por você, a seu favor, está muito mais do que contra você, que ninguém pode contra você. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ai do rei da Síria. Se Deus é conosco e é por nós, ai de qualquer inimigo ou de quaisquer inimigos, porque prevalece o Senhor. A questão não é o cerco, é a visão. Eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar. Agora, o que acontece aqui é, no mínimo, irônico. Porque o profeta de Deus tem uma estratégia. O problema principal já estava resolvido. O moço dele já estava enxergando. Esse era o principal. Agora vamos cuidar do exército da Síria. Senhor, faz o seguinte: para o moço, eu pedi para o senhor abrir os olhos. Para essa turma aí, eu vou pedir para o senhor fechar os olhos. Faça todo mundo ficar cego, Senhor. Olha, eu não sei como você lida com a sua vida de oração. Eu não sei como você fala com Deus. Eu não sei se você tem coragem de orar orações como esta de Eliseu. Fere de cegueira esse exército. Eu não sei como é que você lida no seu a sós com Deus. Se você pede a Deus com ousadia, com temor, com obediência, com fé: Senhor, vamos lá, Senhor, vamos resolver esse problema, me ajude aqui, dá cegueira para esse exército. O exército ficou cego. Meus irmãos, não importa o tamanho de um exército, se os soldados estão cegos. Eliseu: eu vou guiar vocês. Já sei quem vocês estão procurando. Estavam procurando quem, meus irmãos? Eliseu. Eliseu é que está falando com eles. Venha comigo. Eu vou levar vocês. Porque aqueles homens tinham a missão de levarem Eliseu preso. Mas o problema da Síria não era com Eliseu, era com o rei de Israel. E ele conduz aquele povo como cordeirinho, sabe? Como ovelhas para o matadouro. Conduz até o centro de Samaria e coloca o exército do rei da Síria no meio de uma emboscada. O rei da Síria queria armar emboscadas contra Israel, mas é agora o exército da Síria que cai numa emboscada diante do rei de Israel.
Aí Eliseu fala assim: agora pode abrir os olhos dele. A sensação que a gente tem, meus irmãos, é que Deus está completamente do lado do profeta. Deus tem um pacto com o profeta. Deus tem uma aliança com o profeta. E tudo aquilo que chega a Deus da boca do profeta, Deus honra. E quando Eliseu mandou cegar, Deus cegou. E quando Eliseu pediu para Deus abrir os olhos, Deus abriu. E quando eles abrem os olhos, eles se veem completamente perdidos. Agora, quem está apavorado são eles. Primeira lição: todo mundo enfrenta o cerco na vida. Você enfrenta o cerco na vida. Talvez você esteja aqui agora ou em casa ouvindo essa mensagem e você esteja no meio de um cerco. Pastor, se eu puder ter meia hora com o senhor, eu vou contar o cerco da minha vida. E olha, eu posso garantir você que há cercos que a gente ouve das pessoas que nós nos sentimos pequenininhos assim, do tamanho do cerco, do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade. Primeira lição: todo mundo enfrenta cerco. Segunda lição: o problema não é o cerco, o problema é a visão. E talvez você precisa fazer hoje essa oração: Senhor, cura a minha visão. Cura a minha visão. Cura a visão do meu coração. Me ensina a enxergar o mundo espiritual e não morrer de medo do mundo natural. Você só morre de medo do mundo natural quando você não enxerga o mundo espiritual. Mas quando você enxerga o mundo espiritual, você vê os anjos de Deus acampados ao seu redor. Eu não vou precisar ter medo. O Senhor está comigo aqui. Mas eu não consigo tocar nele, mas Ele está comigo. Mas eu não consigo vê-lo, mas Ele está comigo. Mas eu não consigo cheirar, mas Ele está comigo. Mas eu não tenho nenhum tipo de percepção extrasensorial, mas Ele está comigo. É certo que Deus está comigo. É certo que Deus está com você. E essa certeza não é retórica. Essa certeza não é discurso religioso. Essa certeza não é, conversa de pregador. Essa certeza é respaldada na santa, bendita e inerrante palavra de Deus, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temam e os livra. Ele está conosco. Ele diz aos hebreus: não te deixarei, jamais te desampararei. É palavra de Deus. A presença de Deus não é questão religiosa. A presença de Deus é questão do caráter de Deus. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Quando Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, significa que Ele está de verdade. Eu preciso crer nisso. E quando eu creio nisso, os inimigos estão lá, a doença foi diagnosticada, o advogado falou que está na lei, a notícia ruim chegou. Nada que a ciência contradiga, nada que a história desminta, nada que ninguém possa, desmascarar. Tudo isso é realidade, mas a espiritualidade está além da realidade. A vida espiritual domina a realidade. Não é a realidade que domina a vida espiritual, é a vida espiritual que domina a realidade. Porque a realidade não é destino. A realidade muda quando Deus está no comando. Olha aqui para mim. Realidade não é destino. Deus muda a realidade. O problema de hoje não está destinado a ser o problema de sempre. Deus entra em providência e Deus te liberta hoje. Precisa ter visão. Mas temos uma lição aqui, que demanda dessas duas. Todo mundo tem um cerco na vida, o problema não é o cerco, é a visão. A visão correta molda a conduta. Quando eu tenho a visão correta, a minha ação é correta. Quando eu tenho a visão errada, a minha ação é errada. Se eu enxergo errado, eu vou agir errado. Mas se eu enxergo certo, eu vou agir certo. Aquele jovem enxergava errado, se apavorou. Ah, meu Senhor, o que faremos? Estamos perdidos. Ele agiu errado porque enxergava errado. Mas Eliseu, o profeta de Deus, sempre enxergou certo. Ele enxergava o que Deus estava fazendo.
ao ponto de dizer: Senhor, abra os olhos dele. Ele precisa ver o que eu estou vendo. E agora, porque Eliseu tinha a visão correta, a conduta de Eliseu é correta. A visão correta molda a conduta. A visão correta ajusta a conduta. A visão correta impacta o comportamento. Eu não posso esperar que alguém haja corretamente enquanto a visão dessa pessoa não for curada. Eu não posso esperar que alguém tenha uma conduta correta enquanto ele não tiver uma experiência de cura espiritual. Primeiro a cura, depois o comportamento correto. Meus irmãos, uma pessoa comete um crime, vai preso, fica na cadeia alguns anos, sai e comete de novo o crime. Porque a cadeia não curou a visão dele, não curou as intenções do coração dele, não curou o caráter dele, a vida verdadeira dele. Mas uma pessoa pode ter a sua visão instantaneamente curada, se ela se jogar no chão, botar o rosto na terra e dizer: Senhor, cura a minha visão, eu não estou enxergando como eu deveria enxergar. Se você está enxergando só problema, você está enxergando errado. Se você está com medo da circunstância, está enxergando errado. Se você está apavorado diante do caos, está enxergando errado. Senhor, eu estou enxergando errado, cura a minha visão. Quando o rei de Israel se vê na iminência de dar uma ordem para o seu exército, para trucidar o exército da Síria, ele ora para Eliseu. Quem era Eliseu, meus irmãos? Quem era Eliseu? Para o rei de Israel, quem era Eliseu? Eliseu era aquela pessoa que chegava para ele e dizia assim: evita de passar ali, porque os sírios estão descendo ali. Como você sabe? Eu ouvi o que ele falou na câmara de dormir. Eliseu era esse homem que Deus o visitava e dava a ele a palavra para o rei e livrava o rei. Esse era Eliseu. Eliseu era o homem que trouxe um bando, um exército de gente cega até o centro de Samaria. Esse era Eliseu. E o rei de Israel disse: Eliseu, comigo agora, passou a bola para mim, está na marca do pênalti. Agora é só chutar, não tem nem goleiro. Comigo? Eliseu fala assim: não, eu tenho a visão correta, rei. A sua visão é matar o inimigo. A minha visão é acabar com investidas da Síria contra Israel. A sua visão é a espada prevalecer. A minha visão é paz. A minha visão é uma vitória cabal, profunda, de tal maneira que o inimigo saiba contra quem está lutando. Não está lutando contra carne e sangue, está lutando contra o Deus poderoso, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eliseu tinha a visão correta, o rei tinha a visão errada. Eliseu sabia o que estava fazendo e ia fazer correto. O rei estava com a visão errada. Eliseu disse: sabe o que você vai fazer, rei? Você vai colocar comida aqui, pão e água, e vai fazer com que esses homens comam e bebam, para terem força para voltar para a Síria. E o rei obedece, meus irmãos. O rei obedece. Igreja, olha para mim aqui. Se o rei obedece, por que você não obedece? Se o rei entendeu que Deus, através do profeta, estava falando e obedeceu a Deus, por que você não obedece? Por que você insiste em seguir a sua visão? Por que você insiste em fazer de acordo com o que você enxerga, com o que você pensa, com a sua opinião, com o que você acha? O rei de Israel se curva diante da autoridade de Deus na vida do profeta e obedece, meus irmãos. E o que ele ganha não é um banho de sangue no centro de Samaria. O que ele ganha não é um monte de corpos mortos no centro de Samaria. O que ele ganha é paz para Israel. O que ele ganha é paz para Israel. O que ele ganha é muito mais. É muito mais. Sabe por quê? Porque obedeceu. Quando a visão é correta, o comportamento é correto. Qual o seu sonho para o seu inimigo? É que ele morra? É que ele seja destruído?
ou que ele entenda que mexer com você não é uma boa ideia, porque Deus está com você. Sabe o que acontece quando o seu inimigo entende que mexer com você não é uma boa ideia? Ele se torna um defensor seu por onde ele anda. Não mexa com ele. Não toque nele. Não mexa com ele. Pastorei uma igreja que tinha um homem que vendia doce na porta. Pirulito, bala. Ele não tinha permissão para vender aqueles doces ali da igreja. Mas ficava na porta da igreja, vendendo doce, bala, todo domingo. E quando eu chegava, ele vinha me dar doce e bala. Aí, pastor, um bom do senhor. Alguém dizia assim: pastor, não mexe com esse homem não. Ele é um homem de Deus. Não mexe com ele não, ele é um homem de Deus. Meus irmãos, eu descobri que enquanto eu pregava, aquele homem vendendo bala estava orando, intercedendo. E quando acabava o culto, que ele saía, ele vibrava, conversões, vidas aos pés de Jesus, ele vibrava ali. Um dia chegaram lá umas pessoas da prefeitura para limpar a calçada. Pastor, deixa que eu vou cuidar. Não. Esse aí não precisa cuidar, não. Pode deixar ele aí. Deixa ele aí. Mas não está atrapalhando ninguém. Pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí. Deixa ele aí. Quando você, o seu inimigo, entende que não é uma coisa boa mexer com você, você dorme em paz com a porta aberta, sem cachorro e sem alarme. Ouviu o que eu falei aqui? Quando o seu inimigo entende que Deus é com você, você dorme em paz, sem cachorro, sem muro, com a porta aberta e sem alarme, porque Deus cuida de você. O que o seu inimigo tem que entender é que a sua visão está correta. O que o seu inimigo tem que entender é que você é fiel a Deus. O que ele tem que entender é que Deus ama você e protege você e guarda você, porque você é um servo fiel dele. E quando ele entende isso, ele não mexe mais com você. Saulo de Tarso estava lá, no caminho de Damasco, respirando, diz a Bíblia, livro de Atos, respirando ameaças de morte contra os cristãos. Tinha um documento que permitia levar preso, arrastar no lombo do animal preso. O Senhor o faz cair do seu animal. Ele cai no chão cego. Lembra da cegueira do exército da Síria? Agora Saulo cai cego. Lembra daquele exército cego? Agora Saulo está cego. E ele: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que uma autoridade o fez cair. Quem és tu, Senhor? Ele ouve a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você acha que está perseguindo a igreja, mas você está me perseguindo. Mexer com a minha igreja é mexer comigo. Mexer com o meu servo é mexer comigo. Mexer com a minha serva é mexer comigo. E ele ficou cego, meus irmãos, até o próprio Deus mandar o profeta Ananias ir na casa onde ele estava para tirar as escamas dos olhos dele. Deus tira a visão do inimigo e só devolve quando ele se torna amigo. Todo mundo enfrenta um cerco na vida. O problema não é o cerco, o problema é a visão. E quando a visão é correta, a visão molda o comportamento, molda a conduta. E quando a conduta é correta, os efeitos são perenes, os efeitos são duradouros, os efeitos são para sempre. Nunca mais houve investida da Síria a Israel. É para sempre. Mas, pastor Lécio, por que o autor do segundo livro dos reis, por que não diz o nome do rei da Síria? Por que não diz o nome do rei de Israel? Por que não diz o nome desse servo? Por que só diz o nome de Eliseu? Não se iluda. Não tem nada a ver com Eliseu.
Não tem nada a ver com o profeta. Tem a ver com a pessoa através de quem Deus decidiu agir. Atenção, rei da Síria. O nome do profeta lá é Eliseu. É através dele que o Senhor está agindo. Quem está agindo dentro da sua casa? Através de quem Deus está agindo dentro da sua casa? Através de quem Deus está agindo na sua empresa? Através de quem Deus está agindo na sua sala de aula, no seu curso, na sua academia de ginástica, na sua vizinhança? Quando Deus escolhe a quem, através de quem Ele vai agir, todo mundo tem que saber quem é essa pessoa. Não é segredo, não é oculto. É o profeta de Deus, é o homem de Deus, é o jovem de Deus, é a mulher de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muita vontade de conversar com Eliseu. Essas cenas mexem com o meu coração, por causa da autoridade que Deus deu a ele, por causa da convicção que Deus deu a ele, por causa da coragem que Deus deu a ele de ser profeta, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus sabe quem eu sou, e eu sei quem Ele é, e as coisas vão mudar. Eu não sei qual é o cerco que você está enfrentando, eu não sei se a sua visão está errada, eu não sei se o seu comportamento tem estado errado, se o que você tem feito está fazendo errado. O que eu sei é que o mesmo Deus de Eliseu está presente aqui nesta noite. Deus está conosco aqui, meus irmãos. Ele está pronto para curar a sua visão e para moldar a sua conduta. Pastor, mais um minuto, explica mais um minuto isso aí. Você precisa ser uma mulher correta, uma esposa correta. Precisa ser um marido correto, um homem correto, um pai correto, uma mãe correta, um filho correto, um irmão correto, um chefe correto, um proprietário correto, um subalterno correto, um empregado correto, um líder correto, um liderado correto, um pastor correto, uma ovelha correta, um diácono correto, um líder correto, um professor correto, um líder da igreja correto. Você precisa ter a visão correta para que a sua conduta seja correta. Pastor, porque tanta gente está fazendo as coisas erradas? Porque não estão testemunhando de Cristo? Porque estão na igreja e fumando, bebendo, indo para as boates, andando com as meretrizes, não sendo submissas aos seus maridos? Porque estão dentro da igreja, mas agindo como se fossem incrédulos lá fora, porque a visão está errada. Mas quando o Senhor visitar e curar a visão, a conduta vai ser moldada e você vai fazer com a sua vida somente aquilo que glorifica a Deus. Eu não sei se você olha para o que você tem feito e se você mesmo aprova você, ou se você faz e lamenta e chora porque você entende que não está fazendo o que é certo, não está agindo da maneira certa. Sabe o que está faltando? Visão. Imaginou aquele jovem? Eliseu diz, olhe de novo. Ah, já olhei, eu já vi, só tem tropa, cavalo, não quero nem olhar mais. Olha de novo. Olha, porque eu já orei a Deus. E ele olha, e o brilho do fogo o impede até de enxergar os exércitos da Síria do lado de trás. Muda tudo. Se Deus cura a sua visão hoje, muda tudo. Você já vai para casa sendo um marido diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, um filho que honra o pai e a mãe, porque a visão mudou. Tem nada a ver com psicologia, tem nada a ver com educação, tem a ver com a percepção do mundo espiritual. Enquanto nós estamos enxergando aquilo que os nossos olhos veem, meus irmãos, existe muito movimento no mundo espiritual que os nossos olhos da carne só podem ver se eles forem curados. Curados.
E não importa se você é um líder, um homem maduro, uma mulher madura, isso não importa. Porque a cegueira espiritual pega todas as pessoas. Quer um exemplo? Profeta Samuel. Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé para ungir o rei. Jessé, onde estão seus filhos? Quando Jessé mostra o primeiro filho, alto, bonito, Samuel diz, é esse. Esse aí. Meus irmãos, o profeta Samuel diz, é esse. E Deus fala, não é esse. Não é esse. Deus não vê, não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha o coração. Samuel precisou ter cura de visão na casa de Jessé para ungir Davi rei, porque se ele não tivesse a visão, ele ungiria o filho errado. Se ele insistisse na visão dele, era o mais alto, é esse. Era o mais formoso, é esse. Era o mais forte, é esse. Era o mais guerreiro, era esse. Mas não era ele. Ele precisou submeter a visão dele à visão de Deus. Você precisa aprender a olhar o seu marido como Deus quer que você olhe. Olhar para a sua esposa como Deus quer que você a olhe. Para os seus filhos, para os seus pais, para as pessoas que trabalham com você. Porque quando Deus cura a visão, Ele molda a conduta. 3 coisas. Todo mundo enfrenta o cerco. O problema não é o cerco, é a visão. E quando a visão é correta, a conduta é moldada. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei por onde você vai começar essa oração. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez a sua oração comece assim, Senhor, eu só estou enxergando os inimigos. Eu só estou enxergando os problemas. Talvez a sua oração seja, Senhor, o que o Senhor fez com aquele jovem, faça comigo, cura a minha visão. Talvez a sua oração seja, Senhor, eu quero pedir perdão por tanta coisa errada que eu tenho feito, porque a minha visão está errada. Eu tenho feito com base no que eu enxergo, no que eu penso, no que eu acho, e não naquilo que o Senhor opera em mim. Você pode ficar em pé onde você está? Continua com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, mas fique em pé onde você está. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Coloque a sua mão assim no seu coração. Hoje você veio aqui e Deus falou com você, olha, não fique preocupado com os cercos não, porque os cercos, todo mundo enfrenta os cercos. Fique preocupado com a sua visão, com o que você está enxergando, com o que você está vendo. Peça para Deus visitar você nesta hora. Peça para Deus visitar o seu coração nesta hora. Senhor, visita o meu coração, cura a minha visão, Senhor. Talvez você vai dizer, Senhor, eu quero confessar comportamentos errados, atitudes erradas, mas agora eu entendo o que aconteceu. Eu preciso que o Senhor cure a minha visão. Pode fazer essa oração. Ore a Deus agora. Eu queria pedir que cada pessoa aqui orasse ao Senhor agora. E peça a Deus visão curada. Visão restaurada. Que venham os cercos. Que venham os exércitos da Síria. Que venham as tropas, os cavalos e os carros. Maior é o que estão conosco do que os que estão contra nós. Nós somos o povo de Deus. O povo a quem Deus libertou. Nós fomos curados, resgatados, salvos. Nossos nomes foram escritos no livro da vida.
somos em Cristo mais do que vencedores. Não temos medo, nem receio. Nós confiamos no Senhor. E nós queremos ter uma vida, uma conduta que reflita uma pessoa curada, salva e liberta. Ao invés de oferecer a espada, ó Pai, me ensina a oferecer banquete. Ó Deus, ensina a igreja da família a oferecer banquete. Ensina cada homem, cada mulher a aposentar a espada e usar o banquete. Ensina-nos, Senhor, a enxergar mais além, a enxergar mais longe, do jeito que o Senhor quer que nós enxerguemos. Se você sente que Deus trouxe essa palavra para tratar com a sua vida, meu irmão e minha irmã, eu quero que você levante as suas duas mãos assim. Pastor, Deus trouxe essa palavra para cuidar de mim hoje. Não abaixe não, só levante. Deus trouxe essa palavra, pastor, para tratar comigo hoje. Eu que preciso dessa palavra. Se é você que precisa, se você está com as suas mãos levantadas, não abaixe não, só levante. Eu preciso ver os carros e os cavalos de fogo. Eu preciso de cura, porque eu preciso ter uma conduta moldada por uma visão correta. Você que está com as duas mãos para cima assim, começa a glorificar a Deus aí no seu lugar. Começa a glorificar a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Adore, glorifique, exalte a Deus. Com a sua mão erguida, glorifique a Deus. Isso, glorifique a Deus. Cante, igreja, abra os olhos do meu coração. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abra os olhos, declare. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto. Abra os olhos do meu coração.
santo, santo, santo. Pode levantar suas mãos assim. Se Deus tratou com você nessa noite, levante suas mãos assim. Pastor, Deus tratou comigo. Deus me mostrou coisas hoje, pastor. E eu não posso ser a mesma pessoa depois do que Deus tratou comigo. Eu não posso mais morrer de medo do inimigo. Depois que eu aprendi a enxergar os cavalos e os carros de fogo. Visão curada, Senhor. Comportamento curado, restaurado, moldado. Quero andar na Tua presença, Pai. Ó Deus, batiza a Tua igreja nesta noite, Pai. Com a visão restaurada. Para que haja uma conduta tão linda, tão maravilhosa, tão poderosa, que vai atrair vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, gente de tudo quanto é canto, pelo brilho dos cavalos e carros de fogo na nossa vida, Senhor. Ó Deus, que haja o brilho dos cavalos e carros de fogo na nossa vida, Senhor, para que vidas sejam atraídas ao Senhor. Que cantamos agora, Pai, a nossa oração. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Nós queremos ver o Senhor. Santo, 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 como é o Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Com alegria na alma e no coração. Com força, com coragem, com alegria. Quero te ver, Senhor. Aleluia. Ministra ao teu irmão assim. Deixa Deus curar. Deixa Deus fazer, deixa Deus realizar. Não tenha medo, o brilho de Deus já se vê no seu coração.